Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um encontro aqui no Instagram e no YouTube, onde o assunto de hoje nós vamos falar como fechar mais contratos. Se você tem uma empresa de controle de pragas e quer melhorar a conversão, pô, já tenho clientela, eu já tenho alguns contratos, eu quero melhorar, ou então para você que não tem clientes ainda em contrato, quer saber como conseguir arrumar esses clientes, por onde conseguir, o que que é importante, né? Porque muitas vezes quando a gente já sabe, parece ser simples, né? E eu lembro quando eu iniciei que para mim era um bicho de sete cabeças. Como é que faz para vender contrato, né? Eu acredito que um dos erros da forma de pensar de quem principalmente está começando é oferecer uma periodicidade mais prolongada para o cliente, né? Porque quando eu ofereço um trimestral, por exemplo, automaticamente ele vai fazer e vai ficar 2 meses sem fazer. Se eu ofereço um semestral para o cliente, ele vai fechar aquele serviço de forma avulsa e aí depois você vai ter que correr atrás dele para conseguir renovar esse serviço. E eu passava muito disso de na hora de renovar o cliente falar assim, olha, seu serviço foi bom, agora eu vou esperar um pouquinho, principalmente nessa época de inverno, que é a época que dá uma baixada no serviço natural, né, que diminui bastante a incidência de pragas, e aí a gente acaba não tendo clientes que fazem de forma avulsa. O que se mantém durante essa época são os clientes de contrato. Então, essa é a importância de ter cliente de contrato, são esses clientes que vão manter a sua empresa principalmente na época de inverno. E quando você já está com a empresa bem desenvolvida, com muitos contratos, a tendência é que o inverno ele seja tão corrido quanto o verão. Acaba melhorando na questão de previsibilidade, porque a gente acaba tendo uma organização melhor da agenda, mas é bem mais tranquilo em relação ao próprio controle das pragas, porque inverno não tem tanta incidência, não tem tanto reforço, não tem tanta reclamação da parte de pragas, da parte de roedores. A gente está com uma alta aqui, muitos clientes de contrato, né, e clientes avulsos também que procuram o nosso serviço para realização do serviço. E qual que é a ideia? Aproveitar esse momento que o cliente ele está com uma necessidade, aí já vai um ponto importante. Se você quer fechar um contrato, aproveita o momento que o cliente está com a dor para oferecer esse contrato. Por quê? Porque ele não quer se ver nessa situação. Então é muito mais fácil você vender algo no momento que ele precisa do que você falar assim, eu vou resolver para você e se você gostar do meu serviço, aí a gente fecha um contrato. Aí sabe o que acontece? Ele vai gostar do serviço e vai ver que não foi necessário ter um contrato. Ou seja, ele está no controle e não você, né? Mas o que eu quero dizer aqui nesse encontro é que para você parar de esperar o cliente chamar. Então, uma forma de aprender a buscar empresas que precisem de controle de pragas recorrentes, né? Uma questão, um erro inicial é você ficar aguardando o cliente, ficar esperando aquele cliente chegar, aquele cliente te procurar, ou então até fazer um envio de uma proposta para aquele cliente que perguntou, que procurou pelo seu serviço, mando ali uma, duas vezes, e aí, como é que foi? Como é que foi? E aí, se ele não responder mais, pô, perdi esse cliente.
Isso acontece? Acontece muito. Por quê? Porque a maioria desses clientes que vêm atrás da gente para buscar orçamento, né? Por mais que seja para buscar orçamento para contratos, mas eles não são os clientes que vão te procurar e vão fechar com você. Geralmente, quem está buscando, né? Isso ao lado do cliente, ele busca mais de uma empresa. Ele quer fazer orçamento, ele quer fazer, quer buscar, ele quer tudo. Ele quer qualidade, ele quer preço e ele quer escutar ali o que ele vai sentir mais confiante, né? Não é só o preço. Mas o preço pesa muito, principalmente de empresas, né, que fazem periodicamente por questão de documentação. Esses aí, eles vão buscar preço, tá? Então, quando você fica só esperando orçamento, você acaba sendo refém de tirar uma sorte. Nossa, eu tive um cliente que me procurou e aí a gente fechou um contrato, né? Então, você precisa fazer o quê? Trabalhar isso de forma ativa. Então, nem todos os clientes que você vai buscar têm o mesmo potencial de fechar contratos recorrentes, periódicos. Quais são os que geralmente fazem contrato mensal? Quanto menor a periodicidade, melhor, né? Então, esses que têm uma periodicidade menor são restaurantes, supermercados, padarias, tudo que trabalha com alimentos. Só que eu tenho condomínios. Ah, mas condomínios faz a cada 6 meses. Agora, se você faz a cada 6 meses o serviço de dedetização e consegue parcelar para esse cliente em 12 vezes e ver que aquela mensalidade é até maior do que a do restaurante. Poxa, então eu tenho um nicho, né, de controle de pragas que eu vou fazer que tem uma incidência menor de pragas e eu tenho uma precificação boa também. Então, condomínio é legal? Condomínio é legal. Porém, para você trabalhar com condomínios, você tem que ter uma equipe. Então, empresas aí que estão iniciando aquele eu presa, né? O empresário, a empresa de um homem só, né? Ainda não tem potencial de atender condomínios. Então, tem que ir para os nichos menores. Tem que perceber o quê? Onde eu estou hoje e quais são os tipos de cliente que eu consigo atender sem deixar na mão, porque o que eu vejo de pessoas perdendo contrato, e contrato bom, não é contrato ruim, porque deixa o cliente falando. Essa semana eu peguei um cliente que ele falou assim, e é uma rede bacana, tá? Falou assim, Liguei na empresa na segunda-feira, tô com problema de rato. A pessoa só falou que ia me atender na quinta. Então imagina, passou ali alguma situação com o cliente, só vai na quinta-feira, depois de 4 dias. Ele falou, não posso ficar esperando. Então é um erro, às vezes, você tentar dar um tiro maior do que, né, um passo maior do que a perna e acabar perdendo. Então você vai ter um esforço gerado para aquele lado e vai acabar perdendo posteriormente. Então entender bem aonde você está, em que momento você está, e aí eu fazer o quê? Uma lista desses clientes que eu quero atender. Para quê? Para eu fazer uma busca ativa. Eu vou buscar esses clientes. Então, se eu já tenho técnicos que me ajudam a atender, se eu tenho um comercial, quero atender condomínios, faz uma lista de condomínios. Pô, construtoras, está em alta também. Eu atendo algumas construtoras, cada construtora tem vários empreendimentos. Então é uma forma de você buscar construtoras, você pode buscar centros de distribuição. Hoje a entrega, né, Mercado Livre, vou usar Mercado Livre como exemplo. Ele tem vários centros de distribuições no entorno das cidades. Por quê? Porque todo dia, né, pelo menos aqui em São Paulo, dependendo da mercadoria, você pede no dia, entrega no mesmo dia.
Então tem um centro, vários centros de logística. E esses centros de logística eles fazem. Eu estou em São Paulo perto de uma rodovia, que é a Regis Bittencourt. Um pouquinho mais para frente tem a Raposo Tavares. Então tem vários centros de logística. Nós estamos com uma campanha em cima de centros de distribuição. Então, o que a gente faz? Faz uma pesquisa via Google mesmo, centros de distribuição na Regis Bittencourt. E aí a gente vai fazendo o quê? Vai separando. Essa semana eu vou trabalhar só centro de logística. E aí você vai fazendo aquele filtro ali, vai entrando em contato, vai mandando e-mail. Esses clientes maiores para você fechar contrato não são tão simples como aqueles que você vai chegar lá, que são super assediados, que é a padaria, o mercado, que qualquer pessoa consegue entrar e deixar um cartão, né? Então esses clientes, eles são um pouco mais trabalhosos de você conseguir encontrar o decisor, encontrar a pessoa responsável, né? Marcar uma visita no local, mas dá certo. O que você precisa fazer? Precisa ligar, precisa conversar com a pessoa, precisa montar uma proposta, montar um script legal para oferecer para esses clientes, né? Então, quais mais clientes? Agora a gente está no meio do ano. O que eu posso fazer? Uma busca ativa em escolas. Escolas infantis, escolas particulares, escolas de inglês, né, escolas de idioma de forma geral. E aí eu vou enviar uma proposta, vou entrar em contato com essa pessoa, vou fazendo o acompanhamento, né? O que é legal para a escola? Esses que têm uma periodicidade maior, né? Tem muitos clientes que eu estou puxando aqui para o trimestral. Já quando a gente consegue agendar uma visita, uma vistoria no local, é deixar bem claro para o cliente que os produtos não funcionam por 6 meses. Ah, mas aqui a gente é acostumado, o certificado é feito a cada 6 meses. Não tem problema, eu emito para você o certificado e passou 3 meses eu venho fazer uma aplicação de reforço. Então, a cada 3 meses eu faço reforço, aí outra vez a gente vem, faz a limpeza da caixa d'água também, e eu consigo fazer o quê? Dividir essa anuidade, né? Esse valor desses serviços com a limpeza das caixas d'água, eu diluo tudo e emito para você em 12 boletos. Pronto, você fechou um contrato praticamente mensal, né? Mensal no recebimento, trimestral na aplicação e semestral na limpeza da caixa d'água. Então, existem formas de você conseguir trazer esse cliente mais para perto, né? Que mais que dá para trabalhar? Hotéis, motéis, clínicas odontológicas, clínicas médicas. Por mais que eles tenham um período um pouco mais afastado de fazer, mas são clientes que precisam da documentação, são clientes que não dão trabalho, não dão dor de cabeça na questão de você ter que ficar retornando toda hora, né? Existem os nichos, né? Os segmentos. Se você busca um segmento alimentício, ele dá mais trabalho. Se você busca estabelecimentos que não são do nicho alimentício, mas, por exemplo, uma clínica sempre tem a área, o refeitório dos funcionários, né? Tem um motel lá, um hotel tem a cozinha. Então, de repente, você pode fechar o quê? A cozinha um mensal e no restante um trimestral. E faz a limpeza da caixa d'água e parcela tudo isso em 12 vezes. Fica uma parcela melhor para o cliente, fica uma parcela, um valor que cabe no orçamento, já gera uma previsibilidade para o cliente, gera uma previsibilidade para você, né? Então você consegue emitir ali os boletos, depois vai fazendo um acompanhamento. Outros clientes que também são muito bons para fechar contrato, administradoras, né? Porque uma administradora, ela cuida de vários locais, geralmente. Então você pega uma administradora de condomínios. Hoje tem diversos
prédios, né, condomínios que são administrados, não é internamente, eles têm uma administradora. E aí se você fecha uma parceria com uma administradora, você pegou, fez serviço em um lugar, eles gostaram, a tendência é ele te passar um outro. A tendência é ele te passar um outro. Já aconteceu assim, daquela pessoa que trabalha na administradora, mudar de administradora, eles são do mesmo nicho, né, do mesmo segmento, então eu trabalho em uma administradora, eu vou para outra, e aí estou precisando de uma empresa que faz controle de pragas, eu trago aquela empresa para o meu estabelecimento, então isso acontece bastante, né, então qual que é essa sacada de você escolher um nicho, um segmento e fazer essa prospecção ativa, não sair atirando para todo lado, porque a partir do momento que eu escolhi, eu quero fazer, vou falar com escolas, eu vou melhorando o meu discurso para a escola, e aí você pode utilizar diversas ferramentas, escrever um texto ali já para ficar uma forma de buscar aquele cliente, né? Pode buscar o quê? Chat GPT ajuda muito. Estou fazendo uma prospecção em escolas da região, onde eles fazem a aplicação no mês geralmente das férias, né? Que agora junho, julho, janeiro e dezembro, e eu quero ofertar o meu serviço de controle de praga. Geralmente o decisor é o diretor, só que tem uma dificuldade de encontrar como que é a melhor. Nosso chat GPT ele ajuda demais, tem o Cloud também, vai te ajudar a montar um script. Como é que eu vou buscar aquela pessoa? Liguei lá, a pessoa fala assim, manda um e-mail. Né? Se ligou numa escola, você fala assim, a gente só atende aqui por e-mail, manda um e-mail. Tá bom, qual que é o e-mail? Eles passam o e-mail. E quem que é o diretor aí? Manda aos cuidados de quem? Aí ela fala assim, a diretora é a Ana. Aí você fala, tá bom, manda um e-mail e aí depois você liga e fala assim, oi, gostaria de falar com a Ana, por favor. Sobre o quê? Sobre controle de pragas. Né? Se a Ana atender, oi Ana, tudo bem? Você recebeu o meu e-mail? Né? Não é de primeira, você vai tentando, vai tentando. Cria uma planilhinha simples ali no Excel e vai colocando o dia que você entrou em contato, o nome da escola, o endereço, né? De forma simples, vai criando essa planilha. Aí você consegue abrir abas ali. Então, escolas, hotéis, indústria, dependendo se você já tem a empresa regularizada, se você já tem vários colaboradores, se você consegue atender, né, em um nível maior, em um grau maior, com certeza vão vir esse tipo de cliente. Aí, beleza, chegamos num ponto aqui que você fala assim, nossa, Bruno, eu não consigo fazer isso, eu não tenho tempo, eu estou muito corrido, eu estou atarefado, porque aí quando aparece o serviço, eu vou fazer o serviço, eu tenho que atender o cliente, eu tenho que parar para fazer esses retornos, e aí aparecem várias coisas no meio do caminho e eu não consigo fazer. O que eu preciso fazer? Então, se você já está em um nível que não está conseguindo fazer isso, você trabalha só de forma reativa, está em um momento de quê? Contratar uma pessoa. Contratar um vendedor. Vendedor não é despesa. Vendedor não é custo. Vendedor, ele dá lucro para a empresa. O vendedor, quando ele entra, ele se paga, ele paga o salário dele, ele paga, enfim, se você trabalhar certinho ali, ter um acompanhamento com esse vendedor, colocar uma meta. Então, poxa, você tem aí 50 estabelecimentos para entrar em contato por dia, para baixar, para fazer uma pesquisa, ou 20 que você tem que ligar, enfim, você vai criar uma metodologia de fazer o atendimento. Né? Eu falo bastante disso em um curso que eu tenho de vendas, comercial e vendas. Ajudar a criar metas ali, a estruturar o material que ele vai enviar. Aí você precisa montar o quê? Uma proposta legal. Dar as condições para o vendedor, não é chegar para o vendedor e falar assim, procura aí escola e eu quero que feche X escola por mês, você vai ganhar tanto. Não é assim.
você precisa organizar e estruturar. Por quê? Vendedores bons, eles sabem vender, só que eles precisam do seu suporte. Eles precisam de uma estrutura. Ah, mas eu não tenho vendedor ainda na empresa, ou eu tenho um vendedor aqui. Esse vendedor, ele está dando conta de fazer isso? Porque prospecção ativa dá trabalho e gasta tempo, gasta-se tempo. Se você já tem uma demanda alta na sua empresa, tem vários clientes lá, e aí geralmente é assim, né? O vendedor, ele atende os clientes novos, ele atende os clientes da base, aí ele atende as reclamações. Então, se eu preciso de um suporte, preciso de um reforço, ele vai ligar lá na empresa e aí vai falar com o vendedor. E aí o vendedor da empresa, ele está fazendo o quê? Ele está atendendo o cliente da base, está marcando reforço. É o vendedor que tinha que estar vendendo, fazendo uma prospecção ativa. Então, se você ainda faz toda essa parte de vendas e não te sobra tempo, contrata um vendedor. Vai treinando essa pessoa. Vai desenvolvendo o quê? Os processos para ele fazer um bom atendimento. Se você já tem um vendedor e está com uma demanda alta, e esse vendedor faz tudo, né? Depois ele tem que fazer as confirmações dos serviços, ligar lá na empresa, confirmar se o serviço de amanhã tá tudo ok, se tem alguma incidência de praga. Você está utilizando mal o seu vendedor. Você está deixando o seu vendedor atuando o quê? Né? Que uma outra pessoa poderia estar fazendo. Uma assistente de vendas. Pô, tem um vendedor. Qual que é o segundo passo? Colocar mais um vendedor? Talvez não. Talvez o melhor, antes de você colocar outro vendedor, é você colocar um assistente para aquele vendedor, para ele mandar as propostas. Então, o vendedor atende, vende. O outro envia a proposta, né? O outro monta lá no sistema. Então, fechei um contrato, 12 meses de aplicação. Quem que vai ter que fazer lá a escala dos serviços? Quem que vai criar o cronograma? É o vendedor? Aí não vai dar mesmo, é você ainda vende e tem que fazer o cronograma, tem que fazer as confirmações. Então, utilizar o vendedor para vender. Ele pode atender sim clientes que entram em contato com a empresa, mas precisa fazer essas vendas ativas, buscar o que você quer, quais tipos de clientes você quer atender. Não, meu ramo alimentício mesmo, restaurante, é o que dá mais contrato. Restaurante é mais fácil mesmo de você fechar, porque sempre está precisando. Restaurante tem um volume grande de recebimento de mercadorias, a cozinha é quente o ano inteiro, acaba pecando um pouco na higienização, na limpeza. Hoje eu fiz uma palestra para um grupo de nutricionistas. Um não, dois, tá? O pessoal aqui que trabalha, né, no meu escritório, na minha empresa, está entrando em contato com várias empresas de nutrição. Ué, mas empresa de nutrição nem é o cliente final, mas elas decidem quem colocar dentro do local, né, do estabelecimento do cliente dela. Eu tenho empresa de nutrição aqui que trabalho com 14, 15 restaurantes, né, indicação. Elas falam assim, ó, Bruno, vai lá, faz o orçamento, você já sabe, é contrato, dedetização, desatização, limpeza de caixa d'água, limpeza de caixa de gordura também, tá? Então é barba, cabelo e bigode. Você já faz completo, envia o orçamento, fecha contrato. Elas não estão ali só para escolher por preço, é pelo atendimento, né? Então, você pode fazer o quê? Montar uma apresentação. Eu monto uma apresentação onde eu vou falar com nutricionistas sobre o meu trabalho. Vou falar sobre CIP, controle integrado. O que eu faço no CIP? O CIP, eu vou estar, além do tratamento químico, né? Hoje a gente busca
trabalhar com menos química no local, né? Então a gente trabalha aplicação por spot, aplicação gel, um polvilhamento nos ralos, eu consigo fazer um controle mais pontual. Então eu dou todo o suporte que vocês precisarem, eu passo os relatórios de não conformidades, isso fortalece empresas de nutrição. Eu falo isso porque elas gostam demais, né? As nutricionistas gostam muito que a gente envie, porque você está reforçando que o cliente dela, agora o nosso cliente, né, melhore na higienização, arruma aquele azulejo que está caindo, coloca ali um fecho naquela porta onde o rato está entrando, arruma aquele vidro. Então, saber trabalhar com nutricionista, isso vai te fortalecer, né? Uma mão lava a outra, uma hora ela te indica, uma hora você indica. Eu digo que eu nem troco tantas figurinhas, só uma frase que a nutricionista falou para mim, ela falou: Bruno, não se preocupa em me passar cliente, se preocupa em atender bem os clientes que eu te passo. Olha aqui, né? O nível de confiança. E aí elas vão passando. Então, de repente, montar uma apresentação e aí eu vou atrás desses. É super fácil falar com o nutricionista, não é difícil. Eu sou de uma empresa de controle de pragas, eu quero fazer para você uma apresentação falando sobre controle integrado para os seus clientes, controle de pragas. E aí você vai apresentar a sua empresa, né? Vai criar essa apresentação. Posteriormente, ela vai te chamar para fazer uma visita em algum dos clientes e aí você vai transformar essa visita em um contrato, né? Então, para clientes que ainda não estão acostumados a trabalhar com contrato, chamou a empresa ou eu consegui aquele contato, a pessoa tem interesse, está precisando do meu serviço, quais são as vantagens do contrato? Primeiro que eu fico com um valor fixo. Então, eu tenho aquele valor da mensalidade fixo por 12 meses, não vai aumentar. Não é uma vantagem? Hoje, se eu faço um serviço avulso, daqui 1, 2, 3 meses eu quero aumentar, eu posso aumentar. Né? Tá tudo aumentando, gasolina aumenta, os produtos teve um aumento também, já esse ano, tudo pode aumentar. Né? Inclusive, se esse cliente der muito trabalho para você resolver a questão das pragas lá, provavelmente você vai aumentar. E aí você pega aquele cliente com problema, fala, olha, mesmo você estando com um problema aqui, se eu tiver um trabalhão para resolver o seu estabelecimento, eu não vou aumentar. Por quê? Porque a gente já fechou um contrato, então é uma via de mão dupla, é bom para você, é bom para mim, porque daqui a pouco também eu vou controlar o seu estabelecimento, não vai estar mais com essa incidência de pragas, então eu vou vir aqui para fazer só o monitoramento, você já está vendendo para ele a visão de quê? Que não vai ter pragas, a confiança, né? Como é que eu vou fazer isso? No início eu faço, não vou chegar aqui para resolver rato, por exemplo, e vou retornar a cada 30 dias. Não, eu volto já na primeira semana para ver como é que tá. Depois de 15 dias, eu faço mais uma visita, eu faço um acompanhamento com você, né? O contrato, ele reduz esse risco de ter pragas, porque qualquer novidade que tiver, você pode me chamar, eu venho até o local, vou te dar um suporte, tá? Não precisa necessariamente ser só nas visitas. Então, isso para contrato mensal. Se é trimestral, também não é ilimitado. Aí dentro dos 3 meses, eu te gero um reforço. Se o seu estabelecimento comporta dessa forma, ok. Se você percebe que esse estabelecimento que é trimestral, o cliente ele pediu mais de um reforço, aí vem o caso de você sentar e conversar, falar, vamos fazer o seguinte, do que esse trimestral, seu estabelecimento não comporta, né? A questão não é nem os meus serviços, a questão é que você tem um volume alto de mercadoria, aí conversa com ele, explica toda aquela situação, né? Fala, vamos baixar para um bimestral, eu melhoro um pouquinho na parcela para você, em contrapartida do que gerar 4, eu vou gerar 6 visitas, né? 6 recebimentos, ou posso até parcelar no mensal também, porque eu consigo diluir caixa d'água, é tudo negociável. Você pode também fechar assim uma entrada maior e com
parcelas menores, fazer com 6 parcelas e aí o restante do ano já está pago. Eu já passei em clientes que eles falam assim, eu tô com a empresa até o final do ano, né? Aí você fala assim, tá, mas você tá aceito? Não, até gostaria de mudar, mas assim, eu paguei em 6 vezes, acabei de pagar a parcela, o meu contrato tá pago até o final do ano. Então é uma forma de você vender, né? Os contratos vai manter a documentação toda em dia, né? Então, se você tiver uma visita da vigilância sanitária, uma coisa que eu vendo muito em contrato é que eu trabalho com o sistema Loop, né? Sistema para empresa de controle de pragas. Loop Sistemas. Se você não conhece, pesquisa aqui, me manda um direct que eu te explico um pouquinho, te passo o contato do pessoal da Loop, que nutricionista gosta muito, o restaurante, eu digo de forma geral, tá? A gente consegue gerar uma área do cliente, né? Então, com um login e uma senha, o cliente ele acessa, vamos dizer que essa nutricionista, que ela é uma terceira daquele estabelecimento, ela não está lá, né? Ela consegue fazer o quê? Entrar, e aí dentro dessa área do cliente, ele vai ter todo o cronograma dos serviços, os laudos dos serviços que já foram feitos, vai ter as licenças sanitárias, licença de bombeiro, NR 33, 35, trabalho em altura, confinamento. Então, toda a documentação, treinamentos, curso na Prag, tudo fica lá dentro dessa área do cliente. E aí, a hora que ele precisar, ele vai lá e busca, né? Então, isso é uma forma de você conseguir vender mais contratos também, tá? E aí é uma questão de conversar mesmo, gerar essa proximidade com o cliente, né? Se ele falar, olha, eu quero uma dedetização avulsa, passa o valor um pouquinho mais alto para ele, né? Fala assim, olha, no contrato sai mais em conta. Mas principalmente, não deixa para fechar o contrato depois que você já fizer o atendimento, porque aí ele não vai fechar contrato. Eu errei muito lá no começo, porque eu atendi o cliente no tempo dele, né? Inclusive, um pouquinho antes de vencer, o cliente chegava lá e pedia um reforço. Você vai achando que vai dar um suporte para ele, o cliente ele aproveita daquele reforço e a hora que você ligar ali novamente, ele vai falar assim, agora não preciso, vou esperar mais um pouquinho, né? Então, muitos clientes... para a gente encerrar aqui, né? Onde eu posso buscar melhores contratos? Onde eu posso buscar contrato? Legal, estou começando agora. Onde eu vou buscar contrato? Por exemplo, eu estou em São Paulo, né? Eu estou na região do Campo Limpo, próximo a Taboão da Serra. É uma periferia, né, de São Paulo. Aqui, fecha contrato? Fecha, mas não é todo mundo. Não é cultural das periferias trabalhar tanto com contrato. Agora, se eu vou para as zonas mais nobres, Jardins, Itaim, Moema, Vila Olímpia, então tem vários outros bairros, né, mais nobres, como eu estou falando mais da Zona Sul aqui, Zona Oeste. Aí lá na Zona Leste tem também outros bairros que tem aquele centro, sabe, mais comercial, onde geralmente tem um acúmulo de restaurantes melhores, tá? Então você tem que buscar nesses locais. Lógico que para trabalhar com esse tipo de cliente, você precisa ter minimamente licença sanitária. Por isso que é muito importante, se você está começando agora no controle de pragas, você buscar o mais rápido possível regularizar, legalizar a sua empresa, tá? E então é isso, não aguardar, né? Posso fazer prospecção ativa por telefone, eu posso fazer prospecção ativa porta a porta, eu posso fazer prospecção ativa de várias formas, né? Eu posso pedir indicação para aquele cliente que eu já fechei, tá? Então, é isso, eu acredito que se você seguir algumas dessas dicas ou todas essas dicas, pega uma lista, baixa lá e vai ligando. Liga, pega alguém para ligar, né? Cria esse roteiro
e vai sair coisa daí, né? E um cliente depois vai indicando o outro, aquele que você fechou pede uma indicação também, e com o tempo você vai ver que vai ficando automático, vão vir outros clientes que, né, os locais eles vão se misturando, aquela nutricionista vai trabalhar em outro lugar, aquele gerente daquele local ele vai para outra empresa, aquela funcionária, aquela professora da escola que a gente atendia vai para outra escola, chega lá, eu tenho um contato aqui de uma empresa que faz, e aí vai ficando natural você fechar contrato. Então todos os clientes hoje que eu vou fazer visita já é oferecendo contrato, né? Como eu faço as visitas técnicas, às vezes a gente chega em um local, né, mas na periferia e fala assim, esse cliente aqui ele não tem o perfil de fechar contrato, mas eu já ofereço no contrato e tem alguns que fecham. O não tem que vir da boca do cliente, você não pode pensar assim simplesmente, esse aqui não é um cliente de contrato, tá? Então é isso aí, escolheu o nicho, cria a lista, faz a abordagem, agenda a visita, né? Vai até o local, monta uma proposta, faz o acompanhamento, beleza? Hoje é isso aí, se você tiver alguma dúvida, pode mandar aqui nos comentários, que eu vou responder. Qualquer dúvida pode mandar um direct para mim também. Eu tenho meu curso Comercial e Vendas, onde basicamente tudo isso aqui que eu falei, eu entrego documentos também de apoio, eu faço acompanhamento de mentoria com algumas empresas, então se você tem uma empresa e quer fazer um acompanhamento mais de perto, entre em contato, a gente conversa também. Legal? Então, hoje é isso aí. Muito obrigado se você ficou até o final aqui e tamo junto. Valeu! Canal No Controle com Bruno Fernandes.